Meu nome é Romeu Sasaki e gostaria de contar brevemente a minha experiência na área do trabalho em relação a pessoas com deficiência. Este ano, 2019, estou completando 59 anos de atuação na área profissionalmente. E nos primeiros 15 anos, de 1960 para cá, os primeiros 15 anos eu fiz, durante 15 anos, portanto, a colocação de pessoas com deficiência de qualquer tipo no mercado de trabalho. E em seguida continuei fazendo esse trabalho, mas juntei também a colocação de pessoas com deficiência no sistema educacional comum, que depois a gente veio chamar Sistema Educacional Inclusivo, e vem trabalhando sempre ligado a essa questão. E a questão do emprego, ou do trabalho, ou do trabalho, tem sido um dos temas mais importantes, mais procurados por movimentos de pessoas com deficiência, por profissionais que trabalham com pessoas com deficiência. Enfim, eu tenho notado que crescemos bastante. A legislação acompanhou meio lentamente, né? Não com a velocidade que nós gostaríamos que fosse, mas a gente deu vários avanços nesses 59 anos. Mas, enfim, hoje temos um grande número de leis, políticas públicas, normas, inspiradas muitas vezes em documentos internacionais também. Então, a aula de hoje tem por título Direito ao Trabalho à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Fundo branco. No lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de verde, está a fotografia de um homem em uma cadeira de rodas junto à mesa de um escritório. Ele é magro, tem a pele branca, cabelo curto, barba e bigode. Mexe no tablet que segura com uma das mãos. No lado direito, o letreiro. Bases legais do direito ao trabalho, à luz da CDPD e da LBI. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. O Brasil incorporou à nossa Constituição Federal, de 88, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Fotografia de várias bandeiras de diversos países tremulando em mastros altos e perfilados. Letreiro acima da imagem. Presidência da República. Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. CORDE. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência comentada. Letreiro abaixo da imagem. Brasília, CORDE, 2008. Que no artigo 27 trata exclusivamente da questão do trabalho e emprego. Então, por aí nós estamos vendo também que há uma diferença, né, uma distinção entre trabalho e emprego. O emprego é uma forma de trabalho, mas nem todo trabalho é emprego. Então, é preciso saber exatamente quando a gente está falando de emprego, quando a gente está falando de trabalho. Por sua vez, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, cuja sigla é LBI, muitas vezes a gente fala LBI direto. No lado esquerdo está a silhueta de uma mão espalmada com os dedos abertos sobre o mapa do Brasil. Logo ao lado, várias pessoas desenhadas formam uma seta que aponta para cima. No lado direito, os letreiros. LBI, Lei Brasileira de Inclusão e seus avanços, estão acima dos símbolos de acessibilidade, cada um deles dentro de um quadrado azul. A silhueta de uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, a ilustração do cérebro dentro da cabeça de um indivíduo, o desenho de duas mãos espelhadas, cada uma delas com o dedo indicador e o dedão unidos, e a silhueta de uma pessoa usando uma bengala enquanto caminha. Que foi aprovada em 2015 e entrou em vigor em 2016. Então, nós vamos ver agora quais foram os dispositivos que a LBI adotou com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Então, o primeiro dispositivo fala do direito que a pessoa com deficiência tem ao trabalho de sua livre escolha. Isso é muito importante. Por que teve de dizer isso?
Por que a ONU disse e por que a LBI ratificou isso? Porque antigamente, e olha, nesse antigamente eu entro, né? Porque 60 anos atrás é antigamente, né? Eu era, como todo mundo daquela época, a gente era muito assim levado pelo modelo, pelo paradigma da integração, né? Com todos os méritos que esse paradigma teve também muitos erros, né? Então, um dos erros do passado era assim, nós, profissionais que atendíamos essas pessoas em centros de reabilitação, por exemplo, nós é que escolhíamos o trabalho ou o emprego. Nós tínhamos aquela atitude de que nós decidíamos que emprego que era bom para essa pessoa, que emprego que ela deveria aceitar, porque nós conseguimos esse emprego para essa pessoa. Nós tínhamos uma atitude assim de tomar o lugar da própria pessoa com deficiência que tinha o direito de fazer a escolha. Então, daí foi importante colocar isso. E outro detalhe importante é que esse trabalho ou emprego precisa ser realizado em ambiente que seja acessível e inclusivo. Então, o que é acessível? É onde não haja barreiras. E o que é inclusivo? Quando é para todos. Todos quer dizer pessoas com e sem deficiência, todos. Outro detalhe importante, né, um dispositivo, que as organizações de direito público ou privado são obrigadas a promover ambientes inclusivos e acessíveis. Então, a Convenção da ONU e a LBI insistem muito nessa questão do ambiente ser inclusivo e acessível. Outra coisa importante é que as pessoas com deficiência têm direito ao trabalho em igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades. Então, igualdade, equiparação. Equiparação de oportunidades. E outra coisa importante, igual remuneração por um trabalho de igual valor. Parece óbvio, parece uma coisa assim natural, né? Para que dizer isso? Claro que tem que ser a mesma remuneração por um trabalho de igual valor. Quantas vezes as pessoas com deficiência tiveram de aceitar esse emprego abaixo da remuneração do mercado ou não ter nenhum emprego. Eles não tinham saída. Então, acabavam aceitando desse jeito. E as empresas, então, ficavam contentes com isso, né? Opa, vou pagar menos para essa pessoa, por quê, né? Porque ela tem deficiência. Então, isso é crime hoje, né? Outra coisa importante, 3 vedações, né? 3 proibições. 1, restrição ao trabalho. O que é isso? É que, antigamente, havia essa história de que, como a pessoa tem deficiência, seja lá de que tipo for, ela não é capaz de funcionar, de produzir 100%. Portanto, vamos delimitar o trabalho dela, o trabalho que ela vai exercer. Até isso parecia até uma coisa boa, nossa, então, nossa, que bacana, né? Então, né, delimitando o trabalho para a pessoa trabalhar dentro desses limites que a empresa ou até o profissional achou que está adequado. Só que isso é um mito, né? Pessoas com deficiência são capazes de produzir desde que certas condições sejam aceitas, como, por exemplo, adaptações razoáveis, como, por exemplo, tecnologias, né? E aí, a capacidade, a suposta capacidade restrita dela vai estourar, vai implodir, porque ela é capaz, sempre foi capaz, mas não tinha oportunidade de mostrar essa capacidade totalmente. Isso, no mundo inteiro, está mudando. Os Estados Unidos tomou a dianteira, né? Então, na década de 90, eles baixaram uma lei federal em que é proibido a qualquer empresa, pública ou privada, exigir aptidão plena. Porque o que a empresa pode exigir é a aptidão suficiente para exercer uma determinada função naquela vaga. A terceira restrição é discriminação. De novo, né, aquela história de que agora é crime você discriminar a pessoa com deficiência porque ela tem uma deficiência, por exemplo, né? Essa proibição de proibir a discriminação é para todo o processo laboral.
que começa desde do anúncio da vaga, o recrutamento, seleção, contratação, treinamento, capacitação, enfim, toda a sequência do processo laborativo. Outra coisa importante, né, o dispositivo é o direito à participação e ao acesso aos cursos, treinamentos e capacitações, por exemplo, que é um detalhe que também no passado houve um abuso. Então, a convenção e a LBI falaram, não, agora é proibido, né? É preciso que a pessoa com deficiência contratada, o trabalhador com deficiência, tenha acesso não só ao treinamento, à capacitação e tal, mas também a outras bonificações, a outras atividades que a empresa proporciona para os trabalhadores em geral, que são pessoas sem deficiência. Outra coisa importante é que a participação de pessoas com deficiência em treinamentos e cursos, capacitações, tenha acessibilidade. O que eu falei agora há pouco é o acesso. Acesso é uma coisa. Acesso é chegar a, aproximar-se de, entrar na. Esse é o acesso. Acessibilidade é as características do acesso. Como é que está esse acesso, né? Tem barreiras nesse acesso? Tem buracos? Tem postes? Tem árvores? Tem lixeira? Enfim. Como é que está a acessibilidade, as condições do acesso? É muito importante isso, né? Não só permitir o acesso ao treinamento, mas providenciar que a acessibilidade seja boa, né? Que seja adequada. As políticas públicas de trabalho e emprego têm por finalidade primordial garantir condições de acesso e permanência na empresa. Então, já falei do acesso agora há pouco, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a permanência, o sentido da palavra permanência. Então, acesso ao emprego é uma coisa e permanência no emprego é outra etapa. E essa permanência não deve ser confundida com não demitir a pessoa com deficiência. Nós nunca defendemos, e nem as próprias pessoas com deficiência, o movimento, defendemos a não demissão. Então, é assim, as pessoas com deficiência querem trabalhar, têm direito ao acesso, agora elas devem também ser demitidas por justa causa, assim como pessoas sem deficiência também são demitidas por justa causa. Então, por que essa permanência? Permanência é condições para ela trabalhar. Então, a cada dia podem surgir novidades, necessidades, uma nova lei, alguma outra coisa, e a pessoa precisa de algumas condições. Por exemplo, capacitação, treinamento, um equipamento de tecnologia, assim por diante, para permanecer, para poder trabalhar, executar sua função ali. Então, é permanecer nesse sentido. Agora, se ela cometeu alguma falta grave, tem uma justa causa, vai ser demitida assim como qualquer pessoa. Tá certo? Então, é nesse sentido que deve ser entendida a palavra permanência. E, então, a Convenção da ONU e a LBI chamaram atenção no sentido de que, para essas alternativas, ou essas variedades de trabalho por conta própria, devem ser também oferecidas à pessoa com deficiência. Não como alternativa, não para evitar a contratação numa empresa comum, mas como uma verdadeira solução para a vocação daquela pessoa, uma vocação profissional. E outra coisa importante, não só as pessoas com deficiência devem ser consultadas e oferecidas a elas, mas também deve disponibilizar linhas de crédito, porque todo esse trabalho por conta própria exige um certo investimento financeiro no começo, né? Então, isso já está garantido. A pessoa com deficiência tem direito a tecnologias assistivas e tecnologia da informação e comunicação. Hoje existem cerca de 40 mil produtos e serviços de tecnologia assistiva
e um número incontável de equipamentos de tecnologias da informação e comunicação. Além disso, e aí só aconteceu com a LBI, não está na Convenção da ONU, mas está na LBI, é a questão do emprego apoiado, que a LBI deu o nome de trabalho com apoio, que significa a mesma coisa que emprego apoiado. Inclusive, na Espanha, eles dizem trabalho com apoio em espanhol, e não dizem emprego apoiado. Nós, no Brasil, desde o começo, que foi na década de 90, nós nos acostumamos com a palavra emprego apoiado, sabendo, por causa do acesso à literatura espanhola, que lá eles falavam trabalho com apoio em espanhol. O emprego apoiado existe aqui no Brasil na prática desde 94, mas existiu teoricamente desde 87. Há um detalhe, um inciso, nesse artigo que fala do emprego apoiado, que fala que o emprego apoiado tem uma série de características. Isso é importante porque ninguém sabe ainda no Brasil o que é emprego apoiado. Pouca gente sabe disso, né? Então, nós estamos nesse grupo que ajudou a Mara Gabrilli a colocar dentro da LBI a questão do emprego apoiado, com as características do emprego apoiado, para que as pessoas saibam, com essas características é que a gente chama de emprego apoiado, né? Quem é o público-alvo do emprego apoiado? Não é para qualquer pessoa. Então é bom a gente fazer o seguinte: antes do emprego apoiado, só existia o emprego tradicional. O que é o emprego tradicional? É aquele em que a pessoa com deficiência entra no mercado de trabalho sem praticamente nenhum apoio, entra direto, né? Porque está em condições de exercer essa função. Agora, surgiu a ideia de emprego apoiado porque um grande número de pessoas não foi aceito nas últimas décadas pelo processo tradicional. Então, para encurtar a história, descobriram essa maneira, né, de você ajudar a pessoa com deficiência a entrar na empresa através de um apoio. São vários apoios que existem, né? Então, a pessoa entra na empresa, primeiro ela é contratada. Depois de contratada para uma determinada função, a empresa oferece naquela função a capacitação, o treinamento naquela função. Então, ela não precisou mostrar ou comprovar que tem aquela capacitação antes de ser contratada. Porque no emprego apoiado é a empresa que capacita já na função a pessoa com deficiência. Outro detalhe do emprego apoiado, o perfil vocacional. No emprego tradicional também existe alguma ideia de perfil vocacional que é o currículo vitae, né? Mas no caso do emprego apoiado, o perfil vocacional não é um currículo vitae, é um inventário com todas as características da pessoa, principalmente características positivas. Tudo de bom, tudo de hábil que a pessoa tem, a gente coloca no perfil vocacional para a gente tentar encontrar a função, a tarefa, o emprego compatível com essa pessoa. Outro inciso fala do empregador que praticou o emprego apoiado. Então, pela LBI, o empregador que contratou uma pessoa com deficiência via emprego apoiado tem o direito de receber aconselhamento, consultoria do programa de emprego apoiado, que são profissionais que trabalham no programa de emprego apoiado, vão à empresa e capacitam, treinam empregadores, não necessariamente o empresário, o dono, mas toda a chefia, a direção, supervisores daquela empresa, sobre estratégias de inclusão. Porque geralmente essas pessoas com deficiência
muito severa é que são clientela alvo do emprego apoiado. Então, o empregador é surpreendido com isso, né? Com a presença de um candidato com deficiência, apresentado por um programa de emprego apoiado, mas assim, tetraplegia, paralisia cerebral com sequelas muito graves, muito importantes, e assim por diante. E outra coisa que o empregador aprende nessa hora é como quebrar barreiras para essa pessoa com deficiência, que é cliente do emprego apoiado. Outra coisa importante são as avaliações periódicas no emprego apoiado. Por que periódicas? Porque geralmente a avaliação só é feita no começo. E isso não é justo, porque a cada dia que a pessoa está na empresa, dentro do emprego apoiado, está havendo um progresso, está havendo desenvolvimento, está havendo novas aprendizagens. Então, é importante para o empregador e para a pessoa empregada, apoiada, ser avaliada sim, para mostrar a cada período como ela está crescendo, né? Em que áreas e em que setores ela está crescendo. Outro detalhe do emprego apoiado são as políticas públicas, né? Que é preciso passar pela articulação intersetorial. Isso significa que um programa de emprego apoiado de uma determinada entidade que atende pessoa com deficiência não pode trabalhar sozinho. É preciso que vários setores relacionados com certos detalhes da pessoa com deficiência sejam participantes desse processo todo. Então, a articulação intersetorial é um fator que enriquece a chance de uma pessoa com deficiência, com as suas características, encontrar o emprego apoiado. Outra coisa importante do emprego apoiado, que está na LBI, é que as organizações da sociedade civil, qualquer uma delas ou várias delas, podem participar, não devem participar, mas podem participar do emprego apoiado, oferecendo suas organizações, oferecendo vagas, oferecendo produtos de sua fabricação, enfim, qualquer material que possa ajudar essa pessoa com deficiência a encontrar o emprego apoiado. Bom, então eu acabei de falar sobre todo o emprego apoiado. Agora eu vou falar um detalhe, um artigo específico que está fora do emprego apoiado, em seguida, né? Que qualquer entidade que for contratada para fazer parte do processo seletivo para uma vaga, uma função, uma tarefa, um emprego, deve levar em conta a observância de todas as regras da acessibilidade. E a LBI é muito rica em especificar quais são as partes da regra de acessibilidade. Então, aqui, mais uma vez, fica claro a preocupação de que não é assim, pegar e entrar no processo seletivo, oferecer vaga e tal, esquecendo que tem que observar as regras de acessibilidade para preenchimento dessas vagas oferecidas. Vamos para a conclusão. Tanto a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, defendem, apoiam, incentivam o cumprimento de todos os dispositivos ditados pelo direito ao trabalho. Letreiro. CDPD e LBI são iguais ao direito ao trabalho. Nós vimos na aula de hoje que tudo foi cercado para que o direito ao trabalho seja respeitado, cumprido. E isso só vai dar como resultado empresas melhores, empresas muito mais inclusivas, muito mais acessíveis e pessoas com deficiência muito mais felizes de estarem em determinadas vagas. De modo que, se a gente dependesse só da Convenção da ONU e da LBI,
todo esse futuro, todo esse resultado está garantido. Então, eu auguro, né, para todos que estão nesta área do direito ao trabalho, muito sucesso e esperança em dias melhores para todos nós. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.